Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Antes de dar continuidade e prosseguimento, convido você para se inscrever, deixar aí seu like, seus comentários, compartilhar este vídeo, este conteúdo, caso quiser. Hoje eu quero estar comentando aqui sobre o seguinte tema, que está em Gênesis capítulo 31 e o versículo 53, que diz que os deuses julguem entre nós. Das traduções bíblicas que seguem o texto hebraico referente a esta passagem de Gênesis capítulo 31 e o versículo 53, das que eu observei e fiz a leitura, a única que traz a proposta de uma leitura alinhada e harmonizada com aquilo que está, de fato, do ponto de vista sintático, no texto hebraico, foi a tradução da BTX, que diz que os deuses de Abraão e os deuses de Naor, os deuses de seus pais, julguem entre nós. Mas Jacó jurou pelo terror de Isaque, seu pai. A partir deste momento também eu vou compartilhar aqui com vocês algumas observações. O porquê e por qual motivo que eu disse neste momento que a única que traz uma leitura alinhada com aquilo que está no texto hebraico foi a tradução da BTX. Observando agora o texto hebraico de Gênesis 31:53, nos traz a seguinte leitura que nos diz assim: Elohei Avraham ve Elohei Nahor, Ishpetu veinenu, Elohei Avirhem vayashavá Yaakov, Befahad Aviv Yatzhak, que traduzido literalmente ficou assim: os deuses de Abraão e os deuses de Naor julguem entre nós, os deuses de seus pais, e Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Partindo agora deste pressuposto, eu quero aqui trazer algumas informações do ponto de vista gramatical e sintático, pelo qual motivo que eu disse que das versões que eu analisei, a tradução da BTX foi a única que eu encontrei que traz uma leitura harmonizada e alinhada com aquilo que está proposto do ponto de vista gramatical e de uma análise sintática no texto hebraico. Nós temos primeiramente neste texto aí a expressão Elohei Avraham ve Elohei Nahor, que é traduzido os deuses de Abraão e os deuses de Naor. Esta construção aí é o sujeito composto desta primeira oração do texto. E este sujeito composto aí, os deuses de Abraão e os deuses de Naor, eles estão relacionados diretamente com o verbo que vem já logo após, que é espetu. Este verbo espetu, que é traduzido aí literalmente como julguem, ele se encontra no tronco cal, terceira pessoa do masculino plural, aspecto ictol. Este verbo ele está relacionado com o sujeito composto de forma direta, propondo que a tradução dos termos Elohê deve ser vertido no plural, como deuses, né? E não como Deus, conforme faz a maioria das traduções. Como, por exemplo, fez aí a tradução bíblica da BTX. E por que deve ser vertido dessa forma? Porque a regra diz que, do ponto de vista sintático, que quando nós temos o substantivo na forma Elohê, Elohim, que é um substantivo plural, e ele está relacionado sintaticamente a um particípio adjetivo, ou mesmo um verbo no singular, ele deve ser traduzido no singular, como Deus. Mas quando estiver relacionado a um verbo, particípio ou adjetivo no plural, ele deve ser traduzido no plural, como deuses. E aqui nós temos este verbo, né, que está aí na terceira pessoa do masculino plural. Então ele deve ser traduzido pela ordem sintática do texto como deuses. Por isso que eu disse que a tradução da BTX está alinhada com aquilo que está proposto no texto hebraico. Porque a tradução dela traduziu assim, né, que os deuses de Abraão e os deuses de Naor, né. Então é uma leitura que de fato está aí realmente fundamentada, né, estruturada na gramática do texto hebraico. Vale aqui ainda salientar também que este verbo aí, né,
espetu, que é traduzido como julguem, este verbo ele faz função de predicado verbal dentro desta primeira oração. Ele exprime a ação desejada e atribuída ao sujeito composto. E por fim, nesta primeira oração aí, nós temos juntamente um complemento, né? O complemento beinenu, que traduzido aí, né, é entre nós. Este complemento aí, ele ajuda a formar e complementar aí uma oração, né? Que é a primeira oração do texto, que é uma oração principal coordenada sindética. Esta oração aí, ela expressa o desejo do julgamento por parte dos deuses, né? Que está contido dentro dessa estrutura. E sendo assim, eu já posso aqui concluir que, então, a tradução de Elohê deve ser vertido de fato, né, como deuses dentro deste texto, que é a forma mais coerente e sintática, mais coerente e sensata, melhor dizendo, né, do ponto de vista, né, de uma análise sintática que está proposto dentro deste texto. Então, sendo assim, pessoal, o que eu tinha para compartilhar nesta ocasião com vocês era isso, dizendo que, de fato, a tradução que está contida numa forma aí correta e coerente e sensata é essa, né? Os deuses de Abraão e os deuses de Naor. Eu sei que parece soar estranho, né? Para muitas pessoas que procuram ali fazer, né, e apresentar uma leitura sempre como Deus no singular, quando está relacionado a Abraão, mas o que o texto nos apresenta é isso, né? E eu sempre procuro transpassar, transmitir, né? E apresentar de forma explícita aí o que de fato está contido no texto hebraico. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.